Existe um pecado que nem mesmo o amor infinito de Deus pode perdoar? Essa pergunta tem assombrado corações há milênios, criando uma sombra de terror que se estende sobre a alma humana como uma nuvem densa e sufocante. Talvez você já tenha sentido esse peso esmagador, essa angústia que corta mais fundo que qualquer ferida física. O medo paralisante de ter ultrapassado uma linha invisível, de ter cometido algo tão terrível que nem mesmo a graça divina pode alcançar. Você não está sozinho nessa batalha silenciosa. Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam essa mesma ferida secreta, essa dúvida corrosiva que sussurra nas horas mais escuras da madrugada: e se eu fui longe demais? E se não há mais volta? Essa não é uma luta moderna, é uma batalha que atravessa gerações, uma questão que atormentou os maiores santos e pecadores da história. O próprio apóstolo Paulo, antes de sua conversão, perseguiu cruelmente os cristãos, acreditando estar além da redenção. Davi, o homem segundo o coração de Deus, clamou em seus salmos sobre a possibilidade de ser rejeitado para sempre. O reverendo Billy Graham, que durante décadas trouxe esperança a milhões de corações feridos, compreendeu profundamente essa dor universal. Ele sabia que por trás de cada rosto na multidão havia uma alma lutando contra essa pergunta devastadora. Graham reconheceu que o pecado imperdoável não é apenas uma questão teológica abstrata. É uma ferida real que sangra no coração humano, uma batalha espiritual que define o destino eterno de cada alma. Essa luta não acontece no vácuo. Ela nasce no campo de batalha mais antigo que existe, o conflito entre luz e trevas, entre o chamado divino gravado em nossa alma e a resistência que surge das profundezas do nosso ser caído. Quando falamos sobre o pecado imperdoável, estamos falando sobre algo muito mais profundo que um simples erro moral. Estamos falando sobre a própria natureza da redenção, sobre os limites da graça, sobre a possibilidade de uma alma escolher definitivamente as trevas, mesmo quando a luz ainda brilha. Imagine por um momento a figura de Judas Iscariotes, aquele que andou com Jesus, testemunhou milagres, ouviu as palavras de vida eterna, mas que escolheu a traição. Seu nome se tornou sinônimo de traição definitiva, de um ponto sem retorno. Mas será que mesmo Judas estava além da redenção? Será que sua escolha final foi selada por um decreto divino ou por sua própria recusa persistente em aceitar a graça oferecida? Essa pergunta ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que a questão do pecado imperdoável toca as fibras mais profundas da condição humana. O peso dessa questão é real porque reconhecemos intuitivamente que nossas escolhas têm consequências eternas. Há algo dentro de nós que sussurra sobre a seriedade moral do universo, sobre a existência de linhas que, uma vez cruzadas, alteram irrevocavelmente nosso destino. Essa intuição não é neurose espiritual, é o eco da verdade gravada em nossa consciência pelo próprio Criador. Billy Graham ensinou que o pecado imperdoável, mencionado por Jesus no Evangelho de Mateus, não é um ato isolado que pode ser cometido por acidente ou em um momento de fraqueza. É, na verdade, uma condição do coração, uma rejeição deliberada, persistente e final do Espírito Santo. É a decisão consciente de chamar o bem de mal e o mal de bem, de atribuir as obras de Deus ao diabo, mesmo quando a evidência da verdade brilha claramente diante de nós. Mas aqui é o que muitos não compreendem. A própria preocupação com ter cometido esse pecado já é evidência de que não o cometemos. Quem se endureceu totalmente contra Deus não sente remorso, não tem medo de ter ido longe demais, não se preocupa com perdão. O coração que ainda pode ser tocado pela convicção do Espírito Santo é um coração que ainda pode ser salvo. Sua angústia, por mais dolorosa que seja, é na verdade um sinal de esperança. É a prova de que a luz divina ainda brilha em sua alma, mesmo que pareça fraca e distante.
Esta é uma verdade libertadora que precisa penetrar nas camadas mais profundas do seu ser. Deus não está procurando razões para rejeitá-lo. Ele está procurando qualquer abertura, qualquer fissura em seu coração, qualquer lampejo de arrependimento genuíno para derramar sua graça transformadora. Se você tem chegado até aqui nesta jornada de descoberta, se tem permitido que estas palavras toquem seu coração, então você faz parte de uma comunidade de buscadores que encontram esperança mesmo nas questões mais desafiadoras da fé. Considere se inscrever neste canal para continuar recebendo reflexões que podem iluminar sua caminhada espiritual e trazer paz à sua alma inquieta. Então, por que essa batalha espiritual é tão intensa? Por que o medo do pecado imperdoável assombra tantas almas sinceras? A resposta não é simples, mas pode ser compreendida através de 5 razões profundas que revelam a natureza dessa luta e o caminho para a libertação. A primeira razão pela qual essa batalha é tão intensa é que ela revela a seriedade do nosso chamado espiritual. Você não é um acidente cósmico vagando sem propósito pelo universo. Você é um ser criado à imagem de Deus, dotado de uma alma eterna e chamado para um relacionamento íntimo com o Criador. Essa realidade traz consigo uma responsabilidade tremenda. Quando compreendemos verdadeiramente quem somos aos olhos de Deus, quando vislumbramos a grandeza do propósito para o qual fomos criados, também começamos a entender a seriedade de rejeitarmos esse chamado. A quarta razão para essa luta intensa é que ela revela a realidade da batalha espiritual invisível que acontece ao nosso redor. Não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal que operam tanto no reino invisível e também através de influências visíveis em nosso mundo. Essas forças têm um objetivo específico: convencer você de que está além da redenção, de que não há esperança para sua situação, de que Deus o abandonou. O inimigo de sua alma é um estrategista astuto, que conhece sua história pessoal, suas fraquezas, seus pontos de vulnerabilidade. Ele não ataca aleatoriamente, ele ataca onde sabe que pode causar o máximo de dano. Se você tem uma tendência para a culpa excessiva, ele amplificará essa tendência até que ela se torne paralisante. Se você tem uma história de rejeição, ele usará essa ferida para sussurrar mentiras sobre o amor de Deus. Se você tem lutado com padrões de comportamento destrutivos, ele usará essas lutas para convencê-lo de que você é um caso perdido. Mas aqui é uma verdade libertadora. O próprio fato de você estar sendo atacado é evidência de que você representa uma ameaça para o reino das trevas. O inimigo não desperdiça munição atirando em alvos irrelevantes. Ele concentra seus ataques mais ferozes naqueles que têm maior potencial para causar dano ao seu reino e avançar o reino de Deus. Sua luta intensa pode ser, na verdade, evidência de que Deus tem planos significativos para sua vida. A quinta e mais profunda razão pela qual essa batalha é tão intensa é que ela toca na própria essência da liberdade humana e da soberania divina. Deus poderia ter criado robôs que o obedecessem automaticamente, mas ele escolheu criar seres com livre arbítrio, capazes de escolher livremente amá-lo ou rejeitá-lo. Essa liberdade é tanto uma bênção quanto uma responsabilidade tremenda. Ela torna possível o amor verdadeiro, mas também torna possível a rejeição definitiva. O pecado imperdoável não é um ato que Deus não consegue perdoar. É uma condição do coração que se recusa persistentemente a aceitar o perdão oferecido. É a escolha final de uma alma que, mesmo confrontada com a evidência clara da verdade e do amor divino, choose deliberadamente as trevas. Essa escolha não é feita levianamente ou por acidente. É o resultado de um processo gradual de endurecimento, de repetidas rejeições da graça, de uma decisão consciente de chamar o bem de mal e o mal de bem. Mas aqui está o que você precisa entender. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto seu coração ainda pode ser tocado pela convicção do Espírito Santo, enquanto você ainda se preocupa com sua condição espiritual, enquanto ainda há um lampejo de desejo por Deus em sua alma, você não cometeu o pecado imperdoável.
Sua própria preocupação com essa questão é evidência de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida, ainda está tocando seu coração, ainda está oferecendo a oportunidade de arrependimento e restauração. A mensagem que Billy Graham proclamou por décadas permanece verdadeira hoje. Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha se afastado, não importa quão profundas sejam suas feridas ou quão arraigados sejam seus padrões de pecado, a graça de Deus é maior. Ela é maior que sua culpa, maior que sua vergonha, maior que seus medos, maior que suas falhas. Ela é uma força transformadora que pode alcançar as profundezas mais escuras da experiência humana e trazer luz, esperança e renovação. O coração de Deus em relação a você não é de condenação, mas de amor redentor. Ele não está esperando que você se limpe antes de se aproximar dele. Ele está esperando que você venha como está, com todas as suas feridas, medos e falhas, para que ele possa fazer o trabalho de limpeza e restauração. Sua mesa está posta para você, seus braços estão abertos para recebê-lo, seu coração está cheio de compaixão por sua condição. O caminho para a libertação dessa batalha espiritual não é através da perfeição, mas através da rendição. Não é através da eliminação completa de suas lutas, mas através da confiança crescente na graça de Deus. Não é através da ausência de dúvidas, mas através da escolha diária de crer no amor divino apesar das circunstâncias. Cada dia que você escolhe se voltar para Deus, cada momento que você clama por misericórdia, cada oração sussurrada em desespero, é uma vitória sobre as forças que querem mantê-lo em cativeiro. Você foi criado para a liberdade, não para o cativeiro. Você foi criado para a esperança, não para o desespero. Você foi criado para a comunhão com Deus, não para a separação eterna. Essa verdade não é baseada em seus sentimentos ou circunstâncias, é baseada no caráter imutável de Deus e na obra completa de Cristo na cruz. Quando Jesus disse "está consumado" antes de entregar seu Espírito, ele estava declarando que a obra de redenção estava completa, que não havia mais barreira entre Deus e a humanidade, que o caminho estava aberto para que qualquer pessoa, independente de sua condição, pudesse se aproximar do trono da graça. A cruz não é apenas um símbolo histórico, é uma realidade presente que continua a operar em sua vida hoje. O sangue de Jesus não perdeu seu poder com o passar dos séculos. Ele continua a limpar, a redimir, a transformar vidas. O amor que o levou à cruz não diminuiu. Ele continua a bater em seu coração, oferecendo perdão e restauração para qualquer alma que se volte a ele com arrependimento genuíno. Sua batalha com o medo do pecado imperdoável pode ser, na verdade, o prelúdio para uma das maiores demonstrações da graça de Deus em sua vida. Algumas das histórias mais poderosas de redenção emergem das profundezas da desesperança. Algumas das vidas mais transformadas começaram nos lugares mais escuros. Algumas das maiores vitórias espirituais foram conquistadas por aqueles que primeiro enfrentaram suas maiores derrotas. Deus tem o hábito de usar os vasos mais quebrados para demonstrar seu poder restaurador. Ele escolhe aqueles que o mundo considera perdidos para mostrar que ninguém está além do alcance de sua graça. Ele pega as histórias mais devastadas e as transforma em testemunhos de esperança. Sua própria luta pode ser parte de um propósito maior, um chamado divino para experimentar a profundidade da graça de Deus de uma maneira que poucos conhecem. O processo de cura e restauração não acontece da noite para o dia. É uma jornada que requer paciência, persistência e fé. Haverão dias em que você se sentirá forte em sua fé e dias em que as dúvidas voltarão a atacar. Haverá momentos de clara percepção da presença de Deus e momentos em que ele parecerá silencioso ou distante. Essas flutuações são normais e fazem parte do processo de crescimento. O que importa não é a intensidade constante de seus sentimentos, mas a direção geral de sua vida. Você está se voltando para Deus ou se afastando dele? Você está buscando crescer em santidade ou se entregando deliberadamente ao pecado? Você está cultivando um coração arrependido ou endurecendo sua consciência? Essas são as questões que realmente importam, não a análise obsessiva de cada pensamento ou sentimento. Lembre-se de que a santificação é um processo progressivo, não um evento instantâneo.
Deus não espera que você seja perfeito imediatamente. Ele espera que você seja honesto com suas lutas e dependente de sua graça. Cada passo em direção a Ele, por menor que pareça, é uma vitória significativa. Cada momento de arrependimento genuíno, cada oração sincera, cada decisão de escolher o bem sobre o mal é uma evidência de que sua alma está sendo transformada pelo poder de Deus. A comunidade de fé também desempenha um papel crucial em sua jornada de cura. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Ele nos colocou em uma família espiritual onde podemos encontrar apoio, encorajamento e prestação de contas. Quando você compartilha suas lutas com irmãos maduros na fé, quando você permite que outros orem por você e com você, quando você se envolve em relacionamentos autênticos onde pode ser vulnerável sem ser julgado, você está criando um ambiente onde a graça de Deus pode operar mais livremente. Não permita que o orgulho ou a vergonha o impeçam de buscar ajuda. A crença de que você deve resolver tudo sozinho é uma mentira sutil que mantém muitas pessoas em cativeiro desnecessário. Deus usa outros crentes como instrumentos de sua graça. Ele fala através de pastores sábios, de conselheiros treinados, de amigos fiéis que podem oferecer perspectiva e encorajamento quando você não consegue ver claramente. A disciplina espiritual também é fundamental para sua jornada de libertação. Oração regular, estudo da palavra de Deus, jejum, meditação e outras práticas espirituais não são meios de ganhar favor com Deus. São meios de graça através dos quais Ele fortalece sua alma e renova sua mente. Quando você se alimenta consistentemente da verdade de Deus, quando você passa tempo em sua presença, quando você cultiva um coração adorador, você está construindo defesas espirituais contra os ataques do inimigo. Essas práticas também ajudam a renovar sua mente, substituindo padrões de pensamentos negativos e destrutivos por verdades bíblicas que trazem vida e esperança. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você descobre sobre o caráter de Deus, sobre seu amor incondicional por você, sobre seus planos de bem para a sua vida. Essas verdades se tornam âncoras em tempos de tempestade, lembrando-o de quem você é em Cristo, mesmo quando seus sentimentos sugerem o contrário. O perdão também é uma parte essencial de sua jornada. Isso inclui tanto receber o perdão de Deus quanto perdoar aqueles que o feriram. Muitas vezes, nossa incapacidade de aceitar completamente o perdão de Deus está conectada à nossa dificuldade de perdoar outros ou a nós mesmos. Quando você se agarra à amargura, ao ressentimento ou à autocondenação, você está, na verdade, rejeitando a obra completa de Cristo na cruz. Perdoar não significa minimizar o mal que foi feito ou pretender que não importa. Significa escolher liberar o direito de buscar vingança e confiar que Deus é o juiz justo que lidará com todas as injustiças. Significa escolher não permitir que a dor do passado continue a envenenar seu presente e futuro. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor para a pessoa que o feriu. Você está se libertando de uma prisão que você mesmo construiu. O perdão próprio pode ser ainda mais desafiador que perdoar outros. Muitas pessoas têm um padrão interno de justiça mais rigoroso do que o de Deus. Elas podem intelectualmente aceitar que Deus as perdoou, mas continuam a se punir emocionalmente por erros passados. Essa autocondenação não é humildade, é orgulho disfarçado. É a crença sutil de que seus padrões de justiça são mais altos que os de Deus, que sua culpa é mais poderosa que sua graça. Quando Deus perdoa, Ele não apenas remove a culpa, Ele remove a própria lembrança do pecado. Ele promete que nossos pecados são removidos de nós como o Oriente está distante do Ocidente. Ele declara que não se lembrará mais de nossas transgressões. Isso não significa que Ele desenvolve amnésia divina. Significa que Ele escolhe não permitir que nossos pecados passados afetem nosso relacionamento presente com Ele. Se Deus não se lembra mais de seus pecados, que direito você tem de continuar se lembrando? Se Ele removeu sua culpa, que direito você tem de continuar carregando essa culpa? Aceitar completamente o perdão de Deus requer que você libere sua própria necessidade de punição contínua. Requer que você aceite que a justiça foi completamente satisfeita na cruz e que não há mais penalidade a ser paga. O amor de Deus por você não é condicional nem temporário.
Ele não o amará mais se você se comportar melhor, e não o amará menos se você continuar a lutar. Seu amor é constante, eterno e incondicional. É um amor que persegue, que busca, que nunca desiste. É um amor que pode alcançar as profundezas mais escuras da experiência humana e trazer luz, esperança e transformação. Você é amado com um amor eterno. Você é perdoado com um perdão completo. Você é aceito com uma aceitação incondicional. Você é chamado com um chamado irrevogável. Essas verdades não são baseadas em seus sentimentos ou desempenho. São baseadas no caráter de Deus e na obra completa de Cristo. Permita que essas verdades penetrem nas camadas mais profundas de seu ser, substituindo as mentiras que têm mantido você em cativeiro. À medida que você continua nesta jornada de descoberta e cura, lembre-se de que não está caminhando sozinho. O Espírito Santo está presente para guiá-lo, consolá-lo e fortalecê-lo. A comunidade de fé está disponível para apoiá-lo e encorajá-lo. A palavra de Deus está cheia de promessas que podem sustentar sua alma nos momentos mais difíceis. Sua história ainda está sendo escrita. Deus ainda tem capítulos gloriosos planejados para sua vida. Sua atual luta com o medo do pecado imperdoável pode ser o prelúdio para uma das maiores demonstrações da graça de Deus que você já experimentou. Não permita que o inimigo roube sua esperança ou convença você de que não há futuro para a sua vida. O Deus que o criou, que o chamou, que o ama incondicionalmente, está comprometido com sua transformação completa. Ele não começou uma boa obra em sua vida para abandoná-la no meio do caminho. Ele não o chamou das trevas para a luz para deixá-lo tropeçar na escuridão. Ele o perdoou parcialmente, ele o perdoou completamente. Então, enquanto você reflete sobre essa verdade transformadora, enquanto permite que a esperança comece a brilhar novamente em sua alma, enquanto escolhe acreditar nas promessas de Deus apesar de suas circunstâncias, considere esta pergunta final. Se Deus está disposto a perdoar completamente e amar incondicionalmente, o que o impede de aceitar essa graça e começar a viver na liberdade que Jesus morreu para lhe dar?